Boa noite. Nós vamos iniciar hoje a aula de termodinâmica química, tá? Que nada mais, nada menos estuda o calor que está sendo gerado durante uma reação química. E aí, o primeiro modelo que eu dou para vocês aqui, né? Essa foto aqui da Era do Gelo, que mostra o derretimento das geleiras, né? Isso acontece por quê? Porque há um aquecimento global, né? E esse aumento da temperatura vai fazendo com que haja um desequilíbrio térmico no planeta. E aí regiões que têm uma temperatura mais baixa e necessitam desse frio para manter geleiras, eles acabam sofrendo um desgaste maior e provocando grandes desastres ambientais, né? Como o derretimento dessas geleiras, onde não só a água que vai ocupar mais espaço, mas toda a vida que está ao redor vai sofrer por conta desse derretimento, né? Então, os animais, a vegetação, então tudo isso há de sofrer com esse desequilíbrio. E aí, quando a gente fala sobre algumas características dos sistemas, nós podemos iniciar dando algumas definições para sistema. E aí, quando a gente fala de sistema, seria o meio em que está acontecendo aquela reação química. E aí, esse meio ele pode ser um meio isolado. Isolado é quando ele é totalmente fechado e inibe a troca de energia e de matéria. Ou seja, o sistema nem vai perder calor, nem vai perder nenhum tipo de material químico. Tudo vai ficar retido dentro daquele sistema. Um exemplo aqui que foi dado é a garrafa térmica, né? Então, a garrafa térmica ela tenta o máximo segurar aquela temperatura da substância que está lá dentro, sem deixar com que haja trocas com o ambiente. Existem sistemas que são fechados. Esse sistema fechado seria nada mais, nada menos que um sistema que ele resguarde a troca de matéria com o ambiente externo. Nesse caso, o sistema fechado ele permite que haja troca de energia. Então, no caso do refrigerante, você pode colocar ele na geladeira e retirar calor dele. Ou você pode tirar da geladeira e colocar em cima da mesa e ele vai começar a absorver calor. Ou seja, ele vai esquentar ou esfriar. Isso seria um sistema fechado. Ele troca energia, mas não troca matéria, tá? E aí a gente tem os sistemas considerados abertos. Os sistemas abertos, eles trocam energia e trocam matéria. Um dos maiores exemplos é o próprio corpo humano, né? Então, o corpo humano, ele faz essa troca de energia com o ambiente e faz com que não só a energia seja trocada, mas também a matéria, né? A gente vem absorvendo o que está no ambiente por meio da respiração, por exemplo. A gente está respirando todo o ar, então todos os gases que estão presentes naquele ambiente estão sendo absorvidos pela gente. Vai acontecer com energia, né? Quando a gente está lá num lugar que é muito frio, o sistema tende, o nosso corpo, né, tende a trabalhar mais forte para manter a temperatura do corpo estável. A mesma coisa acontece quando você está num lugar que está muito quente. Então, se está lá no lugar muito quente, seu corpo vai trabalhar para manter sempre aquela temperatura ideal para o corpo funcionar. Quando a gente fala apenas na fronteira, tá? Quimicamente, elas são chamadas de adiabáticas, diatérmicas e permeáveis. A adiabática é aquela fechada, que a gente deu o exemplo da garrafa térmica. A diatérmica, a gente deu o exemplo da garrafa de refrigerante. E a permeável, que seria o corpo humano, a pele humana, né? Que permite essa troca com o ambiente. E aí a gente tem os estados que podemos observar nessas reações, né? Então, esses estados, eles promovem essa troca com o ambiente de acordo com algumas características. E essas características podem ser observadas a partir de pressão, volume e temperatura. Então, essas são algumas variáveis que podem fazer com que haja diferença nesse processo.
esse processo que a gente vem falando, essa reação que vem acontecendo, ela pode acontecer de duas maneiras, espontaneamente ou não espontaneamente. Quando a gente fala espontaneamente, por exemplo, eu tenho lá um balão de festa que ele está fechado. E aí, quando você coloca lá um cano, uma torneirinha, e libera que esse gás saia do balão, ele tende a ocupar todo o recipiente que o contém. Então, quando você abre, ele naturalmente ocupa os dois balões. Então, nesse caso, da esquerda para a direita acontecendo naturalmente. Então, é considerado um sistema espontâneo. Mas existem casos que ele não acontece naturalmente, como, por exemplo, pegar esse mesmo balão, agora eu tenho os dois balões aqui do outro lado, e quero que ele volte a ser o que ele era, ficar de um lado só aquela quantidade de gás. Então, para que aquele gás volte de novo para apenas um balão, eu tenho que ter alguma força externa para empurrar aquele gás lá para o outro lado. E isso é considerado uma reação, um sistema que ele não é espontâneo, que eu precisei de alguma força externa. Então, espontâneo acontece naturalmente. Não espontâneo precisa que algo ajude para que aquele sistema aconteça. Existem reações, né, que podem ser consideradas reversíveis e existem reações que são consideradas irreversíveis. A gente pode dar o exemplo, por exemplo, o próprio bolo, né? Então, quando a gente faz lá o bolo, coloca vários ingredientes naquela sequência, depois bota lá ele para assar, e aí ficou lá uma reação química que você não consegue diferenciar quais são os produtos que você colocou. Então, quer dizer que aquela mistura que você fez virou uma solução. Mas, se você quiser transformar aquela solução de volta ao que era antes, separar nos ingredientes, digamos que você queira tirar o ovo que está presente lá no bolo, não vai ser meio que possível, né? Então, a gente considera esse processo como irreversível. Reversível é, por exemplo, você misturou lá sal e água, tem uma solução aquosa de sal, de cloreto de sódio. E aí depois você quer retirar o sal que está presente naquela água. Tem como tirar? Tem. Basta que a água evapore. Então, a água evaporando vai ficar apenas o sal no fundo do recipiente. Isso quer dizer que o processo que foi feito ali é um processo considerado reversível. Então, nós chegamos ao ponto de ter alguns termos, alguns princípios que determinam características da termodinâmica, como a conservação de energia, que, nesse caso, define a energia de um sistema isolado sempre constante. Então, se o sistema é fechado, aquela energia ela sempre vai ser constante, né? Agora, se você abre o sistema, tende a perder essa regularidade, né? E aí ele fala também sobre a energia do universo, que é um sistema, e ele considera como constante. Não pode ser construído, nem pode ser destruído. Pode ser apenas transformado. O segundo princípio da termodinâmica fala sobre a entropia. Então, a gente sabe que a entropia é o grau de agitação das moléculas. Então, essa entropia está diretamente ligado a todos esses conceitos de espontaneidade e não espontaneidade que foi observado nos slides anteriores. O terceiro princípio da termodinâmica fala que a entropia dos sólidos cristalinos puros no zero absoluto é igual a zero. Ou seja, quando você tem a temperatura 0 Kelvin, que é considerada a temperatura absoluta, né, que é o zero absoluto em temperatura, a entropia daquele sistema é considerado zero. E o que é entropia? Falei agora há pouco, tá? Entropia é o grau de agitação das moléculas. Quanto mais agitado, mais tendência a ser separado. Então, geralmente, uma solução que tem uma entropia que está muito elevada, geralmente ela é gasosa, porque ela tende a se expandir. E os gases, eles têm essas moléculas mais afastadas. Já o sólido é o contrário, né? Quanto menor a temperatura, quando a gente fala, por exemplo, da água, né? Ela vai se tornando sólida. Isso vai fazendo com que o grau de agitação das moléculas diminua.
até chegar ao zero absoluto. Ou seja, que não haja nenhuma movimentação entre as moléculas. Aí, quando a gente fala sobre calor e trabalho, tá? A gente tem o trabalho como a causa de um deslocamento ou provoca uma deformação. Em geral, nas reações químicas, ela está associada à variação de volume. A temperatura é uma modalidade de energia associada ao movimento desordenado das partículas de uma substância. E o calor seria o fluxo de energia de um corpo para outro devido a um gradiente térmico, ou seja, um fluxo de energia de um corpo mais quente para um corpo mais frio. E aí a gente tem algumas convenções de sinais, né? É só para falar que o sinal positivo é quando absorve calor e o sinal negativo quando ele perde calor. Tanto acontece com o calor quanto com o trabalho, né? Então, perdeu o calor, saiu do sistema aquela quantidade de calor, é considerado negativo. Entrou calor dentro daquele sistema, então é considerado positivo. E aí tem aqui uns cálculozinhos para fazer o cálculo da variação de energia interna. Então é só juntar essa quantidade de calor com o trabalho que dá o resultado. Lembrando que quando ele absorve é positivo e quando ele perde é negativo. Então tem um exercício aqui resolvido, diz que um motor de um automóvel libera 20 kJ de trabalho e 5 kJ de calor. Pergunta qual é a variação da energia interna, ΔU. Então, nesse caso, ele perde 20 e depois perde mais 5. Então, eu tenho 2 negativos, né? A soma desses dois aqui vai dar um ΔU igual a menos 25 kJ. Ter cuidado só na observação de quando ele vai ganhar e quando ele vai perder, né? Como nesse segundo caso aqui, no segundo exemplo. Se uma mola for comprimida, realizando sobre ela um trabalho de 12 kJ, e ao mesmo tempo ela perder 5 kJ de calor para o meio, qual vai ser a variação de energia? Então, primeiro foi realizado sobre ela, então foi colocado nela 12 kJ. Depois ela perdeu 5. Então, quer dizer que a variação da energia desse sistema vai ser mais 7 kJ. É só fazer a somazinha e achar aí o resultado. Então, beleza. Era isso que a gente tinha aí para falar dessa aula de hoje. E a gente continua agora com as perguntas.